Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Leonardo Martins, professor de língua portuguesa aqui da Implacável, né? A única empresa do Brasil focada 100% em concurso público para as guardas municipais. Queridos, agora a gente vai fazer aqui uma revisão para fazer você entender um pouco o nível de língua portuguesa na prova que vai acontecer dessa guarda aí que vai realmente chamar muita gente, né? Agora sim a gente vai ter um concurso aí para guarda da Serra, né? E aí é um concurso de gente grande, né, pessoal? Um concurso que realmente esse vai ser top, né? Você tem um salário aí de mais de R$9.000 e um concurso desse nível, né? Um concurso desse tamanho, com um salário desse, a gente não precisa nem dizer, é concurso para gente grande, não é concurso para amador. Então você não vai, você que está acostumado a fazer prova para guarda aí, você não vai encontrar uma prova fácil, não precisa nem falar isso, né? O salário é de mais de 9.000, pô. Então aquela coisa de prova mais ou menos, não. Escolheram a IDECAM para fazer essa prova. A IDECAM tá entre as 4, 5 piores bancas em língua portuguesa, com certeza. Você tem ali, assim, de nível, né? Você tem ali, com certeza, a FGV, você tem a FCC, o Sebrasp, você vai ter ali, além dessas aí, acredito que ficaria em quarto, a IDECAM. Alguns professores até brincam, né? IDECAM, né? Que a banca realmente não é fácil. Dá licença com o chocolatinho aqui. Não é mole. Mas, realmente não deveria ser, né? 9.000 o salário, pô. É um salário aí que cerca de 5% da população nacional ganha. Pode pesquisar aí. 5% da população ganham 10.000 ou mais aqui no Brasil. Você quer estar entre 5%? Tem que se esforçar bastante, tá, pessoal? Então, vamos começar. Parar de besteira. Entender a prova. Primeira coisa, uma coisa que acontece muito com a prova da IDECAM é que você tem textos que são textos bem grandes. Olha o tamanho desse texto aqui que é nessa prova. A pata da gazela. Olha o tamanho desse texto. Olha aqui. Olha o tamanho desse texto. São mais de 50 linhas de texto. Professor, isso é ruim? Não. Isso é até bom, né? Porque hoje mesmo eu sacaneei uma turma minha que é presencial, que eu botei um texto para eles no simulado, e o texto foi bem grande, alguns reclamaram, pô, professor, mó textão, né, e tal. Aí hoje eu passei para ele um textinho pequenininho, né, que era um poema. E infinitamente mais difícil. Pessoal, texto grande normalmente não é tão difícil de ser interpretado. Normalmente texto pequeno é pior. Então não se desanima não por ser texto grande. Mas o que é que você vai fazer? Você, que não é bobo nem nada, vai dar uma passada de olho nas questões antes de ficar lendo esse texto igual um doido. Por quê? Porque é muito comum que você não precise ler o texto para fazer a maioria das questões. A IDECAM tem esse perfil. Beleza? Então dá uma passada de olho ali, vê se realmente você vai precisar ler o texto, porque se você precisar, aí você volta lá e lê, já até sabendo que você precisa, né, prestar mais atenção para fazer a questão. Olha a questão número 1, que foi sobre esse texto, mas que você não vai precisar ler.
e que caiu agora em 2023. Olha só. Diz assim, descritas, de acordo com as informações descritas quanto à utilização da pontuação, já começa pesada a prova. Isso aqui é uma provinha, começou exatamente dessa forma. Pontuação. Meu irmão, que o pessoal confunde pontuação é sacanagem. Erram muito. Mas vamos ver. Ó. Ele quer para você marcar ali quais é que estão corretas aqui. Vamos ver. E aí diz assim, algumas rajadas de maledicência, que é a pimenta social. E aí ele diz que possui vírgula para separar uma oração subordinada adjetiva restritiva da principal. Não. A primeira você já vai eliminar, porque a primeira está errada. Léo, por que a primeira está errada? Vamos ver aqui, deixa eu achar. Deixa eu só duplicar esse slide aqui para conseguir um espaço, até porque nós vamos precisar desse espaço aqui. Pessoal, primeira coisa, veja bem aqui. Aqui, pessoal, você tem uma... Vou passar um pontinho aqui para não ficar esse negócio na frente. Aqui, você tem um pronome relativo, né? Olha só, algumas rajadas de maledicência, desculpa. Algumas rajadas de maledicência, a qual é a pimenta social, beleza? E aí, pessoal, esse que aqui é o nosso pronome relativo. E realmente, tá, pessoal? Todo pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva, como é a que ele diz aqui. Mas, pessoal, a oração subordinada adjetiva, as orações subordinadas adjetivas se dividem em duas. Uma restritiva e a duas aqui, a explicativa. Pessoal, a restritiva, visualmente, ela é muito diferente da explicativa. Porque a restritiva ela não vem separada por pontuação. A gasolina que usei na fogueira acabou. A gasolina que usei na fogueira acabou. Esse aqui, ó, a gasolina a qual usei na fogueira. Esse que é o nosso pronome relativo. Se é pronome relativo, não tenha dúvida, cara. Inicia o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Só que ela tá sem vírgula, tá vendo? Então ela é restritiva. A explicativa não. A gasolina que é um líquido inflamável, custa caro no Brasil. Olha como aqui eu tenho o que é o nosso pronome relativo, a gasolina, a qual é um líquido inflamável. Se é pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Só que agora ela vem separada por pontuação. Pode ser vírgula, pode ser ali travessão. Se tivesse no final, poderia ser 2 pontos. E aí é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aqui você tem uma oração subordinada adjetiva explicativa. Olha só a questão. Tá com a vírgula. Então ela não é restritiva. Ela é explicativa. Então onde temos a 1, você vai eliminar, ó.
Só pode ser a letra B ou a letra C. A já foi embora, a D já foi embora e a já foi embora. Só de saber isso, você já mataria um pedação da questão. Depois você tem, na 2. A 2 você já sabe que vai estar certa, né? Porque tem a 2 nas duas opções que você está na dúvida. Mas só para garantir. A quem o nosso leão arrastava? Ia dizer a asa, mas isso não seria anacronismo. Dizia-se no tempo em que os leões se chamavam galos. Possui reticências para expressar uma hesitação. Bom, o leão não arrasta a asa porque ele não tem asa, né? Então como é que é? Aquela expressão que ele tá arrastando asa para aquela mulher, tá afim daquela mulher, né? Isso aqui realmente tem uma hesitação sim, né? Ele hesitou, ele titubeou ali. Calma aí, ele arrastava? Ia dizer asa, mas não é asa, né? Então a 2 está certo, mas você já sabia. Depois vamos ver a 3. A última vírgula presente em uma das mãos torna-se pé e calça esse coturno da mais triste das tragédias humanas. A decrepitude. Pessoal, ele falou que essa vírgulazinha aqui serve para introduzir uma expressão explicativa. Sim, perfeito. Isso aqui é um aposto explicativo, né? Olha só, uma das mãos torna-se pé e calça. Esse coturno da mais triste das tragédias humanas. Agora eu vou explicar qual é a mais triste das tragédias humanas. Isso aqui, pessoal, é o nosso aposto explicativo. Então a 3 está dentro. O gabarito provavelmente vai ser a letra C. E as aspas usadas em é de moça, é de mulher, murmurou ele, são um recurso válido para substituir hífens. Pessoal, mas substituir hífen não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa número 4 aqui, ela errou, mas ela errou com muita força, né? Onde tem a 4, você também eliminaria. Cara, hífen. Se ainda falasse aspa por travessão, né? Porque às vezes a aspa é usada para dar um discurso direto, uma fala de alguém por travessão. Mas hífen? Pô, pelo amor de Deus, né, pessoal? Hífen não, né? Gabarito, letra C, 2 e a 3, com certeza. Tá vendo que não era uma questão extremamente difícil, mas era uma questão trabalhosa. Olha aí, ó. Aí depois a questão número 2, questão certa na prova também, questão de coesão referencial. Professor, o que é isso? Como o texto é grande, sempre tem uma questão de coesão referencial. Não é difícil, é só prestar atenção. Ele vai grifar um termo na frase, um sinônimo, um pronome, alguma palavrinha na frase, e essa palavra vai estar se referindo a algo que você disse, normalmente, né, disse anteriormente. E aí você vai ter o que ali? Uma referência anafórica. Um elemento de coesão textual, que a gente chama de coesão referencial. O que você vai fazer? É só você procurar a quem que essa palavrinha grifada se refere e marcar o seu gabarito, tudo bem? Olha só essa questão aqui que diz o seguinte, né? Olha só. Foi só quando recostada em sua otamana, descansava para o jantar, que Horácio, procurando a carteira de charutos no bolso do fraque, lembrou-se do objeto. Teve então a curiosidade de examiná-lo. Sabia o que era. Identifique o termo anteriormente mencionado no texto, o qual faz referência ao pronome em destaque, ou seja, este termo destacado aqui, ele se refere a alguma coisa. Ele é um pronome pessoal e ele vai fazer referência. Pessoal, veja se aqui não fica bem claro que ele faz referência ao objeto. Olha lá. Olha só. Foi só quando, recostada em sua otamana, descansava para o jantar, que Horácio, procurando a carteira de charutos no bolso do fraque, lembrou-se do objeto. Teve então a curiosidade de examinar o quê? Vai examinar o quê? O objeto. Lembrou-se do objeto e ele foi examiná-lo. Foi examinar o objeto. Não foi examinar o Horácio, tampouco o jantar, o bolso, não, o fraque não.
foi examinar o objeto. Essa questão estava realmente bem tranquila. Número 3, que diz o seguinte: na sala se desenhava a curva graciosa da planta sutil. E ele diz o seguinte: no excerto, observa-se a presença de determinada colocação pronominal. Tá aqui, ó. Esse pronome se encontra antes do verbo. E aí é o seguinte: determinada colocação pronominal. A alternativa que contém o mesmo tipo de classificação e ocorrência. Queridos, é o seguinte, presta atenção. Aqui, o se está antes do verbo. O se antes do verbo é o que a gente chama de próclise. Certo? Quando o pronome se encontra antes do verbo, é o que a gente chama de próclise, beleza? Vamos ver onde que nós temos uma próclise aqui. Se fosse um calçado em folha, teria saído da loja, não teria tanto valor. Nem tem colocação pronominal nesse texto. Agora, porém, que de novo o tinha diante dos olhos. Realmente temos uma próclise aqui, então essa aqui pode ser o gabarito. Fragrância voluptuosa que se exala. Realmente nós temos uma próclise aqui, então aqui também podemos ter o gabarito. Uma das mãos torna-se pé. Não, aí não, aqui não tem próclise, aqui você tem a ênclise, que é o pronome oblíquo quando está depois do verbo, não pode ser isso. E o delicado tubo de seda que se elevava. Aí você também tem a próclise aqui. Então, pode ser o gabarito. Então, vamos entender o seguinte aqui, pessoal. Veja bem para você não errar mais esse tipo de questão. Primeiramente, pessoal, professor, o que é a próclise, o que é a mesóclise, o que é a ênclise? Pessoal, há 3 lugares possíveis para você colocar o pronome. Você pode colocar antes, no meio, ou você pode colocar depois do verbo. Antes, nós temos o nome de próclise. No meio, mesóclise. E após é a nossa ênclise. Então, você tem a próclise, a mesóclise e a ênclise. Próclise é antes do verbo, mesóclise é no meio do verbo e a ênclise é depois, tudo bem? Isso é que vai acontecer. Então, o que é uma próclise? A próclise é quando o pronome está antes do verbo. Não se levante agora. Quando eu digo não se levante agora, olha como esse pronome está antes do verbo. Qual é o nome disso? Isso é a próclise. Pode ser no meio. Dir-lhe a verdade. Olha esse li aqui. Isso aqui é a mesóclise. E aí esse pronome está no meio aqui. E a ênclise faça-me um favor. E aí você vai ter aqui a ênclise. Correto? Tranquilo? Isso é a próclise, a mesóclise e a ênclise. Agora, pessoal, em que fatos, em que situações a próclise ela vai ser obrigatória? Em que caso você vai ter a obrigação de usar a próclise? Em que fato aqui, em que situação você é obrigado a usar a próclise? Vamos lá. É quando você tem alguns fatores de próclise. Quais são os principais fatores de próclise? Grave isso aqui, ó. Nariz. Pessoal, o nariz é um nariz diferente. Nariz com 2 Is e com S, né? A gente sabe que nariz se escreve com Z. Mas é um nariz diferente. E nesse caso aqui, você
é obrigada a usar a prócrise. Como assim, professor? Palavras negativas advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e conjunções subordinativas. Quando você tiver essas palavrinhas aqui, existem outras, tá? Mas esses aqui são os principais fatores de prócrise. São os principais casos em que a prócrise vai ser obrigatória. Palavra negativa. Não me irrite. A prócrise aqui é obrigatória, porque você tem uma palavra negativa aqui. Hoje nos convidaram para o aulão. Nos convidaram para o aulão. Esse nos tem que estar antes do verbo, porque você tem um advérbio ali, fator de prócrise. Pronome relativo. O rapaz que se dedicou bastante passou. Aqui nós temos um pronome relativo. Ele é fator de prócrise? É. Igual ao advérbio aqui. Igual à palavra negativa aqui na primeira. Então ali você tem um pronome relativo. Pronome indefinido? Também. Poucos se ausentaram. Poucos é um pronome indefinido, então esse pronome aqui tem que estar obrigatoriamente antes do verbo. Prócrise obrigatória. Pronome interrogativo também. Quem me chamou? Quem me chamou? Esse me tem que estar antes do verbo obrigatoriamente. E conjunção subordinativa também. Quando nos chamaram, não estávamos à vontade. Esse quando é uma conjunção subordinativa de tempo que obriga esse pronome a recair obrigatoriamente antes do verbo. Certo? Então ali, pessoal, você tem os principais fatores de prócrise. Todos eles. Beleza? E aí, pessoal, não tem mistério. Você vai ter a prócrise obrigatória. Agora, voltando para a questão. Ele quer o seguinte. Você tem prócrise na letra B. Você tem prócrise na letra C. Tá vendo? O pronome antes do verbo. E você tem prócrise na letra E. São 3 opções que você está na dúvida. Repare que lá no enunciado, a prócrise é obrigatória porque na sola é um advérbio. É uma locução adverbial. Nós temos um advérbio ali. E nós temos a prócrise por causa do advérbio. E aí vamos ver na letra B. Agora, porém, que, de novo também é um advérbio. É um advérbio aqui, advérbio de lugar, na sola. E aqui é um advérbio de tempo. Então, nós temos na letra B uma prócrise por causa do advérbio. Bem parecido com aquilo que aconteceu lá no enunciado. Prócrise por causa de um advérbio. Então, na letra B, tem tudo para ser o gabarito. Na letra C, nós temos uma prócrise. Fragrância, mas a prócrise existe por causa do pronome relativo, que é fator de prócrise também. Olha lá o pronome relativo. Mas
é um pouco diferente, né? Então, entre a letra A, quer dizer, entre a letra B e C, P. Porque na letra E, também temos um pronome relativo. Delicado tubo de seda, o qual se elevava como a corola de um lírio. Olha lá, pronome relativo em todos ali. Então, como no enunciado... Eita, voltou lá para o início. Como no enunciado, temos uma prócrise por conta do advérbio na letra B de bola. Olha só. Então aqui ele não só cobrava se era prócrise, a prócrise é obrigatória, ele cobrava por que era prócrise. Então olha só, a questão com nível um pouquinho acima, né? Então, muito cuidado com isso. Não era uma questão tão simples, não. A questão 4, então, muito menos, né? Olha só. Questão 4 diz o seguinte. Não era, porém... Divide até em 2 slides, porque a questão é grande, ó. Não era, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma, o que seduzia o nosso leão. Eram, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas que tinham, as ondulações voluptuosas que tinham deixado na pelica os contornos do pezinho desconhecido. Ação alternativa, em que se tenha mantido correção gramatical, ao se transformar o segmento destacado no período acima. Não leve em conta alterações de sentido. Pessoal, você não tem que levar em conta as alterações de sentido, ou seja, não é uma questão de interpretação, não tem que compreender texto, nada. Você só tem que ver se ali você vai ter a sua Calma aí rapidinho que eu tenho que ir. Pô, tinha dado um Beyblade aqui. Pessoal, aí é o seguinte. Essa questão ela não é uma questão de interpretação, né? Nada, não conta nada. O que vai contar aqui é somente a correção gramatical do período, certo? Então, olha só. Veja bem aqui. Na letra A diz assim. Não seria, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma, o que seduziria o nosso leão. Seriam, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas, que teriam deixado na pelica os contornos do pezinho desconhecido. Queridos, na letra A, eu não vi erro nenhum nessa frase. Deixa um pontinho aqui, vamos ver a letra B. Vou até sair da frente aqui. Depois, quando eu estiver lendo a letra E, eu saio da frente. Ó, não será, porém... Ó, veja que aqui, tá, pessoal? A questão vai ser sobre verbo. Né? Porque a única diferença são os verbos. Aqui é não seria, aqui é não será. Não será, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma, o que seduzira. Pessoal... O que acontece aqui vai ser o seguinte, né? O que acontece aqui é o seguinte. Existe uma diferença entre seduzira e seduzirá, né? Existe uma regrinha que se chama correlação verbal. Uma matériazinha que se chama correlação verbal. Professor, o que é uma correlação verbal? Correlação verbal é quando os verbos que estão colocados dentro do texto podem até isoladamente estarem certos. Mas no conjunto da obra, um não tem muita correlação com os outros. Um não vai se encaixar com o outro. Olha só. Se eu falar assim, ó, ele ficaria feliz se passasse na prova. Ele ficaria feliz se passasse na prova. Veja que ficaria combinou com passasse. Ele ficaria se passasse. Agora, ele ficaria feliz quando passar na prova. Ele ficaria feliz quando passar na prova? Não. Veja que eles não se encaixaram. Como é que ficaria? Ele ficará feliz quando passar na prova. Ou ele ficaria feliz se passasse na prova. Veja como os verbos precisam estar em harmonia um com o outro. Pessoal, não será, porém,
a perfeição da obra, o que seduzirá o nosso leão. Não seduzira. Não encaixa o futuro do presente com o pretérito mais que perfeito. Ó, não fora. Fora é o pretérito mais que perfeito. Não fora, porém, a perfeição da obra, o que seduzira. O fora, pessoal, é igual tinha sido. Não tinha sido, porém, a perfeição da obra, o que tinha seduzido o nosso leão. Foram, bom, por enquanto tá tranquilo, né? Foram, sobretudo, os debuxos. Bom, por enquanto tá de boa. Suaves, as ondulações voluptuosas, que aí não, né? Teve deixado, nem existe, tá, pessoal? Que tinha deixado. Teria que ser tinha deixado aqui. Teve deixado é uma locução verbal que nem pode existir, tá? Então, o gabarito aqui na C também tá errado. Apesar de não ser, porém, a perfeição da obra, essa parte aqui eu vou pular, tá, pessoal? Porque fica mais fácil, né? Por isso que eu tô pulando. Não tem verbo nenhum aqui, pô. Vou ficar analisando o porquê. Não tem nada que analisar dentro daquele texto ali. É só separando ali para deixar a gente meio embolado, entendeu? Apesar de não ser, porém, a perfeição da obra, o que seduz o nosso leão é, sobretudo, os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas, que têm deixado na pelica os contornos do pezinho desconhecido. Pessoal, olha só que interessante. Apesar de não ser, porém, a perfeição da obra, o que seduz o nosso leão é, sobretudo, os debuxos. Primeira coisa, aqui, pessoal, o erro nem está na conjugação do verbo. Mas o verbo, pessoal, tem como sujeito aqui os debuxos, né? Olha que questão difícil, né? Que maneiro. Envolve tudo. E aí, pessoal, não é, né? São, né? São os debuxos suaves, as ondulações voluptuosas. Isso aqui, ó. São, sobretudo. Tanto que os outros estão no plural, tá vendo? Serão, foram, que tá serão também. Entendeu? Então a letra D tá errada por causa disso, porque a correlação dos verbos não tá errada, não. Mas aí teria que ser são. Não seria, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma, o que seduzira. Que seduzira não, né? O que seduziria. Serão, não, tá. Os verbos não estão encaixados ali. Então, não seria, porém, a perfeição da obra o que seduzira, não. O que seduziria. Queridos, cadê? Cadê, ó? Não seria, porém, a perfeição da obra o que seduziria. Olha lá, ó. Futuro do pretérito, nossa, seriam, no plural, tá vendo? Concordando com os debuxos suaves, ondulações voluptuosas, que teriam deixado, tá vendo? Todos os verbos, em encaixe perfeito com o outro. Aí a frase está perfeita. Aí você tem o gabarito. Aí você tem a letra A. Daria para a gente fazer uma aula de horas só com essa questão. Questão de verbo, meu irmão. Tem jeito. Tem que se preparar para a sua prova. Você vai encarar um concurso de gente grande. Normalmente você pega um concurso da guarda, aí tem um salário de 3 mil, 4 mil. Agora nós temos um salário de 9 mil, quase 10 mil. É concurso para gente grande. Não é fácil. E aí depois é número 5, né? Vou até ter que sair daqui da frente. Sumir daqui. Para você entender a questão toda. Veja. Assinale a alternativa que contém período com construção semelhante e mesma classificação da oração destacada. Pessoal, o que está destacado aqui é o seguinte. Na sola se desenhava a curva graciosa da planta sutil, que só nas extremidades beijava o chão. O que está grifado é aqui. Olha aqui o que a gente viu agora há pouco. O que é esse que? Graciosa da planta sutil, a qual só nas extremidades beijava o chão. Esse que é um pronome relativo.
Se é pronome relativo, nós temos uma oração subordinada adjetiva. Sempre, sempre. Como eu disse há pouco tempo aqui, se ela tiver com vírgula, se ela tiver separada por pontuação, como está aqui, ela é o que ela é? Explicativa. Correto? Vamos ver onde nós temos isso. Na verdade, né? Isso já te responde. Porque na letra A, como admitir que... Tá certa a classificação aqui, ó, mas ele disse que é objetiva direta, nada a ver. Na letra B, ele disse que nós temos uma adjetiva restritiva. Eram, sobretudo, os debuxos, suaves, ondulações, que tinham deixado. Realmente temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá aqui, ó. A classificação tá certa, mas não é a mesma lá do enunciado. Mais aconchegante, mais aconchega-se mais ao solo, de que recebe toda a nutrição. Tá vendo? Ele disse que nós temos uma restritiva. E nós queremos uma explicativa. Sondou o interior da concha. Opa, olha aqui, ó. Tranquilo. Olha esse aqui. O interior da concha, a qual servia de regaço ao feiticeiro Pezinho. Esse aqui é pronome relativo. Tá com vírgula antes? Então, meu irmão, oração subordinada adjetiva explicativa. Tá certo? Tá, e é o mesmo? É o letra D de dado o gabarito, tá certinho. Não tem mistério, né? Agora, de repente uma ideia repassou no espírito do moço que o fez estremecer. Pessoal, ele falou que aqui você tem uma oração explicativa. Cadê a vírgula? Não tem. Então tá errado, não é explicativa. A explicativa tem que estar separada para pontuação. Entendeu? Se não tiver, tá completamente errado. E o gabarito só pode ser a letra D de dado. Então, queridos, espero que você... Claro, Léo, aprendi muita coisa nessa live. Não se engane. Não se engane. O que você aprendeu nessa live aqui é 1,1% do que você precisa saber para a prova. Seu concurso é concurso de gente grande, você precisa gabaritar a sua prova de língua portuguesa. Não vai ser fácil. IDECAN não é uma prova fácil. Para quem está acostumado a ver minhas aulas aqui no canal, quando eu faço aula aqui de 30 minutos que nem essa, na verdade essa aqui até passou, eu faço 10 questões em 30 minutos. Dessa vez eu fiz 5 e agora tá batendo 38. Tá entendendo? Então, não se engane, tá? São questões trabalhosas, são questões difíceis, são questões que vão colocar você contra a parede sim. Tá bom? Não dá mole. Estude língua portuguesa, pegue língua portuguesa a fundo, porque IDECAN não é uma banca meia boca. Não é uma banca, quem está acostumado a fazer aí concurso, né? Pega uma IBAD, pega uma IBAN, né? São provas que têm um nível infinitamente mais baixo, bem mais baixo que IDECAN. Então você vai fazer realmente um concurso que é para gente grande. Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. E eu espero, sim, que vocês conquistem aí a aprovação. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.